A eletrostática estuda as cargas elétricas em repouso. Estas cargas podem ser obtidas quando se perturba o equilíbrio elétrico do átomo, retirando ou então fornecendo elétrons ao corpo, atribuindo-lhe uma carga total positiva ou negativa. Assim, as cargas semelhantes se repelem e as cargas opostas se atraem, com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A experiência do pente com cabelo, conhecida por quase todo mundo, é um exemplo de atração eletrostática. O atrito entre eles desequilibra o repouso elétrico dos átomos. Cabelo e pente passam, então, a ter cargas opostas. Daí a atração entre os dois. Olá, pessoal. Nós estamos de volta para continuar com o curso de eletricidade. E a partir da aula de hoje, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Nas últimas aulas, a gente estava estudando a parte de eletrodinâmica. E a partir de agora, a gente vai começar a estudar a eletrostática. Como o nome já está dizendo, a gente vai, a partir de agora, estudar carga elétrica e equilíbrio, carga elétrica parada. O primeiro conceito que a gente precisa ter nessa aula é o conceito de átomo neutro, átomo eletricamente positivo e o átomo eletricamente negativo. Você já deve saber da química que um átomo é neutro quando o número de elétrons é igual ao número de prótons. Neste caso, a carga do átomo é neutra, é zero. Se nós fornecermos elétron ao átomo, a quantidade de carga negativa dele será maior do que a de cargas positivas. E nós dizemos, então, que o átomo está eletricamente negativo. Se nós, por outro lado, retirarmos elétrons do átomo neutro, ele vai se tornar eletricamente positivo. Da mesma forma, tudo que nós dissemos para o átomo vale também para um corpo, que é constituído por átomos. Num corpo neutro, por exemplo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se nós fornecermos elétron a um corpo neutro, ele se torna eletricamente negativo. E se nós retirarmos elétrons, ele vai se tornar eletricamente positivo. Perceba que nós não mexemos na quantidade de prótons do átomo ou do corpo. Nós sempre colocamos ou retiramos elétrons. E, a partir daí, a gente pode começar a trabalhar com eletrostática. Inicialmente, dois princípios básicos da eletrostática. Eu gostaria que vocês anotassem o primeiro princípio da eletrostática. É básico e fundamental para a gente. O primeiro princípio da eletrostática diz que em um sistema eletricamente isolado, é constante a soma algébrica das cargas positivas e negativas. Sistema é eletricamente isolado quando ele não pode receber ou perder elétrons. De outra forma, então, nós podemos dizer que a carga elétrica total de um sistema eletricamente isolado é constante. Carga elétrica total é constante. Isto é, a carga não pode ser criada ou destruída. Ela pode ser repartida entre os vários corpos que constituem aquele sistema. Um segundo princípio, também bastante usado, é o chamado princípio da atração e da repulsão. Anote, então, o que diz o princípio da atração e repulsão. Os corpos eletrizados com carga de mesmo sinal repelem-se mutuamente. Se os corpos tiverem cargas de sinais contrários, um positivo e um negativo, sofrerão uma atração mútua. Corpos de mesmo sinal ou de mesma carga elétrica repelem-se, de sinais opostos atraem-se. E a partir daí, a gente vai começar a trabalhar com a eletrostática e, primeiramente, nós precisamos descobrir como fazer com que um corpo adquira carga elétrica.
Isto é, como que nós podemos eletrizar um corpo? Basicamente, a eletrização pode se processar de 3 maneiras. Anote aí as maneiras como as quais a gente pode eletrizar um corpo. A eletrização de um corpo pode ocorrer, primeiramente, por atrito, também pode ocorrer por contato ou ainda por indução. Os 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução. E nós vamos estudar detalhadamente cada uma dessas maneiras de eletrizar um corpo. Vamos começar com a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, nós devemos começar com 2 corpos neutros. Inicialmente, 2 corpos neutros, de materiais diferentes. Nós podemos ter, por exemplo, um bastão de vidro e um chumaço de lã ou de seda. E como o nome já está dizendo, nós vamos atritar um corpo ao outro. Quando nós realizamos o contato de um corpo com o outro, o que acontece é que elétrons partirão de um corpo e irão para o outro. O corpo que perdeu elétrons vai se carregar positivamente. O corpo que recebeu o elétron vai se eletrizar negativamente. Uma figurinha para melhor ilustrar isso. Nós temos aqui o bastão de vidro, inicialmente neutro, e um chumaço de lã, também inicialmente neutro. Nós atritamos a lã no bastão de vidro. Durante o atrito da lã com o vidro, elétrons passarão do bastão para a lã. De acordo com o que nós dissemos agora há pouco, a lã, ao receber elétron, eletriza-se negativamente. O bastão de vidro, ao perder elétron, eletriza-se positivamente. Observe, então, que na eletrização por atrito, as cargas dos corpos após a eletrização são opostas. E mais importante ainda, como no início do processo a carga total era nula, carga total 0, após a eletrização, ambos os corpos irão se eletrizar com carga de mesmo módulo, carga menos Q e carga mais Q, por exemplo. O segundo processo, o chamado eletrização por contato. A eletrização por contato, nós apenas encostamos um corpo ao outro. Tomamos, por exemplo, um corpo eletrizado e um corpo neutro. E realizamos, então, o contato entre esses 2 corpos. O corpo que está inicialmente carregado pode estar com carga positiva ou negativa. É indiferente para a gente. Acompanhe uma figurinha para você entender melhor esse processo da eletrização por contato. Suponha que, inicialmente, o corpo A esteja eletrizado negativamente. Se o corpo A está eletrizado negativamente, ele apresenta um excesso de elétrons. O corpo B está inicialmente neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando nós realizamos o contato do corpo A com o corpo B, elétrons que estavam em excesso no corpo A, ou pelo menos parte desses elétrons, dirigem-se para o corpo B. O corpo A, repare, continua com um excesso de elétrons, continua negativo, mas agora com uma carga negativa menor. O corpo B, que antes estava neutro, após receber o elétron, eletrizou-se com carga negativa. Uma outra possibilidade seria o corpo A encontrar-se eletricamente positivo, isto é, com falta de elétron. Nesse caso, então, quando do contato do corpo A com o corpo B, elétrons se dirigiriam de B para o corpo A
onde estariam em falta. E, no final, ambos os corpos se eletrizariam com carga positiva. Parece complicado, mas não é. Na eletrização por contato, os corpos se eletrizam com cargas de mesmo sinal, se um deles estiver inicialmente neutro. Mas lembre-se que continua valendo o princípio da conservação da carga elétrica. A carga elétrica total do conjunto é constante. E, finalmente, o processo de eletrização por indução. No processo de eletrização por indução, nós não vamos chegar a encostar um corpo no outro. Nós vamos utilizar um corpo inicialmente carregado e um corpo neutro que nós desejamos eletrizar. E sem haver contato entre os corpos, nós vamos promover a eletrização do corpo neutro. É o processo de indução. Acompanhe como se dá esse processo de eletrização. Nós temos um corpo inicialmente carregado com carga positiva, chamado de indutor. O corpo que está neutro e que vai ser eletrizado é chamado de induzido. Numa primeira etapa do processo, nós aproximamos o corpo eletrizado do corpo neutro. Percebe que, pelo princípio da atração e da repulsão, os elétrons do corpo neutro irão tentar se aproximar do induzido. Haverá, então, uma distribuição de cargas, onde, próximo ao corpo positivo, haverá uma concentração de carga negativa. E na região mais afastada, uma concentração de carga positiva. Negativo atraído pelo positivo, positivo repelido pelo positivo. Realizamos agora o contato do corpo induzido com a Terra. A Terra é um reservatório inesgotável de elétrons. Quando nós promovemos, então, o contato do induzido com a Terra, elétrons subirão, através da ligação, para o corpo que antes estava neutro, tentando se aproximar do corpo positivamente carregado. Feito isso, nós desligamos o contato e afastamos o corpo que estava inicialmente carregado, o indutor. Observe, então, que o corpo que estava inicialmente neutro tem agora um excesso de elétrons e eletrizou-se com carga negativa. Se o corpo inicialmente carregado estivesse negativo, a diferença é que elétrons desceriam pelo fio. A gente volta na próxima aula para continuar com a eletrostática. Até lá!